E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar de algumas linhas dentro do gambito da dama recusado, que acontece depois do lance D4, D5, C4 e as pretas jogam com E6. Então esse aqui é o gambito da dama recusado mais clássico. Se a gente parar pra pensar, todos os lances que as pretas não jogam D tomar C4, as pretas recusam o gambito, né? Mas esse aqui é o gambito da dama recusado propriamente dito. Então as pretas defendem o peão de D5, mantém a sua parcela no centro e o bispo de F8 sai para jogar. O principal problema do lance é que o bispo de C8 talvez não veja a cor do dia tão cedo. Então o lance principal aqui é cavalo C3, aumentando a pressão em cima do peão de D5. E a gente vai ver primeiro aqui o lance cavalo F6, que é o lance mais jogado, tá? E a gente vai ver algumas ordens de lances depois. Então bispo G5, cravando o cavalo, desenvolvendo uma peça. Bispo E7, cavalo F3, roque. Então, da maneira mais sólida possível. E3, e aqui depois de cavalo de BD7, essa é a real defesa ortodoxa, né? A variante mais clássica assim, do gambito da dama recusado, que foi jogada, analisada e estudada por muitos e muitos anos. Tá? Então, a ideia das pretas, elas estão buscando um desenvolvimento sólido. E aqui tem um refinamento, né? Vamos dizer assim. Aqui o lance principal é a torre C1. Mas você pode perguntar, não, por que não bispo D3, né? Então, é o seguinte. As pretas normalmente vão jogar com D toma C4, bispo C4 e B6 para resolver o problema do bispo de casas brancas, tá? Só que elas só querem fazer o lance D toma C4 quando o bispo de F1 já tiver se mexido. Por quê, né? Porque se as pretas fizerem D toma C4 direto, o bispo só vai se mexer uma vez, né? Bispo por C4 ele captura direto, né? E depois o branco joga com roque. Só que quando ele se mexe, quando você joga bispo D3 e aí toma, ele tem que se mexer de novo, né? Então o branco faz dois lances com a mesma peça. Então esse é o argumento das pretas. Tanto que o lance torre C1 é o lance de espera. Desenvolve uma peça e aguarda, né? O que o preto vai fazer agora? Normalmente o lance C6 é jogado. Aqui as brancas... e aqui as brancas normalmente cedem, né? Tem umas ideias com A3, que é outro lance de espera. Mas aqui normalmente o branco joga com o bispo D3, e aí peão por, bispo por. E aqui o Capablanca introduziu... Dá pra jogar com B5 aqui. Pra jogar bispo B7, e depois tentar A6 e C5 e abrir o bispo. Mas, cavalo D5 é o lance principal. Que foi popularizado muito pelo Capablanca, assim. Então, as pretas têm uma desvantagem de espaço aqui. E aí, quando um lado tem desvantagem de espaço, normalmente ele procura por trocas de peças. Então, essa é a ideia do lance cavalo D5. Trocar aqui e, se possível, trocar aqui também. Então, bispo E7, DB7 roque. Também é possível jogar com o cavalo E4, se eu não me engano. Mais roque. Cavalo por, torre por. E agora E5, né, para ativar o bispo de casas brancas. Peão por, cavalo por, dama por. E aqui tem um desequilíbrio também. As brancas têm uma maioria na ala do rei, enquanto as pretas têm uma maioria na ala da dama. Então os dois lados vão tentar avançar suas próprias maiorias, né? Então F4. E aí depois de dama E7, o branco vai tentar jogar com E4, tentar encaixar um E4, F5, E5, tentar um ataque na ala do rei. E as pretas vão tentar avançar a ala da dama sem levar mate, né, de preferência. Então, certo, vamos voltar um pouquinho. Tá. Aqui as pretas podem jogar H6, que normalmente é um lance útil. Porque o lance H6, então, por exemplo, bispo H4, roque E3, né? O lance H6 já dá um ar pro rei, né? Então, no geral, é um lance bem útil, assim. E aqui o lance principal das pretas é o lance B6, que a gente conhece como defesa Tartakover. E a ideia é finalmente desenvolver o bispo para B7, no geral. E as pretas vão jogar com C5, cavalo C6, bispo B7, e tentar um contra-jogo bem ativo aqui, né? Caramba. Outra opção é que, baseado na ideia que as pretas têm um pouco menos de espaço,
o lance cavalo E4, que é conhecido como defesa Lasker. Então a ideia é trocar dois pares de peças menores aqui. Então bispo E7, dama E7, torre C1. E aí segue C6, bispo D3, cavalo por, torre por, com uma posição semelhante àquela que a gente viu na ortodoxa, né? Então, por exemplo, peão por, bispo por, e aí cavalo D7, né? Para jogar E5. Aqui, E5, ou não, esse não. E5, peão por, cavalo por. Só que tem uma diferença, né? As pretas têm um H6 incluído na posição. Que no geral deve ajudar um pouco a posição das pretas. Certo? Bom, dito isso, vamos voltar um pouquinho aqui. E cobrir... Deixa eu ver aqui. Então, em vez de bispo G5, as brancas podem jogar também o lance C por D5, que entra na variante das trocas da ortodoxa. Então, peão por. A gente vai deixar para ver o cavalo por D5 no vídeo futuro. Então, peão por, bispo G5. Então, aqui as brancas meio que resolvem o problema do bispo e das pretas, mas ao mesmo tempo não resolvem, né? O que no momento parece um pouco contraditório. Mas é o seguinte, depois do lance dama C2, as brancas vão fazer de tudo para tirar as melhores casas desse bispo. Então a ideia do dama C2 já é tirar a casa de F5. E aí no geral as pretas têm que jogar com C6. E aí E3. E aí nessa posição aqui, a gente vai ver duas partidas nessa posição, que entra na famosíssima estrutura Chaos Bar, tá? Então, vamos ver. Pensando nisso, em relação à variante das trocas, as pretas também já tentaram jogar com o bispo E7 primeiro. Que é um lance malandro, assim, é bem malandrinho o lance. Porque se jogar cavalo F3, beleza, cavalo F6, bispo G5 e virou uma variante principal ali, né? Mas a ideia é que depois, se as brancas tentarem jogar a variante das trocas com peão por, as brancas não jogam mais bispo G5 aqui, né? Então elas vão ter que se contentar com outro lance aqui, que é bispo F4. Né? O pessoal costuma jogar isso. C6 e E3. Vai chegar numa posição similar, só que com o bispo das brancas em F4. Tanto que as pretas podem até jogar bispo F5 aqui, se eu não me engano. E aí entra em umas variantes bem tensas, assim. Certo? Tá. Aqui depois de cavalo C3, as pretas têm algumas opções também. Podem jogar o lance A6, que é conhecida como variante Janovski. Muitas vezes as pretas vão querer jogar B5 e bispo B7. Né? Então, só para ilustrar, cavalo F3, D por C4. E aí já está jogando B5. Então, por exemplo, depois G3, B5. A4, B4. Né? Com posições semelhantes ao gambito da dama aceito também. Então as variantes vão se complementando. Ou também, se jogar tipo E3 aqui, cavalo F6, cavalo F3, e aí, por exemplo, peão por, bispo por, e aí B5, bispo D3 e bispo B7, seguido de C5. O preto também pode jogar bispo B4, que acaba misturando um pouco o gambito da dama recusado com uma ninzo índio, que é uma variante interessante. E tem muita semelhança com a variante Ragozin do gambito da dama recusado, depois do lance cavalo F3. As pretas não são obrigadas a jogar bispo E7 aqui, né? Elas podem jogar outros lances também. Tanto que o lance A6 aqui também é possível. Lance C6, que é a defesa semi-eslava, que a gente vai ter um vídeo só pra ela. Tem o lance D tomar C4, que é a variante Viena do gambito da dama recusado. Então é uma mistura de gambito da dama recusado com o gambito da dama aceito. E aí é o mesmo espírito da abertura, né? Então E4, por exemplo, bispo B4, né? Lutando pelo centro, lutando contra o centro das brancas. Aí vai encaixar C5, B5 também é uma ideia. E outra variante possível é a variante Ragozin, que é o lance bispo B4. Então, em vez de jogar o bispo E7, que é o lance mais sólido, também mais passivo, as pretas lutam para deixar as peças mais ativas possíveis, né? Então, o bispo B4 é mais ativo do que o bispo E7, sem sombra de dúvida, né? Então, acho que por enquanto é isso. Então, vamos para as partidas. Então, a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Botvinnik contra o Keres, na variante das trocas. E aqui, as brancas têm dois planos no geral. E aí vai depender de onde elas vão desenvolver o cavalo. O plano com o cavalo de G2, que foi jogado na partida.
envolve uma ideia mais agressiva, tá? Porque agora a ideia das brancas é o seguinte, jogar F3 e E4. Por isso o cavalo vai para E2. Um lance mais sólido e posicional é o lance cavalo F3, onde as brancas vão tentar jogar com o ataque da minoria, que a gente vai ver na próxima partida. Então, cavalo de E2, cavalo F8, roque C6 e aqui torre de AB1. Então as brancas podem jogar com B4 aqui, que vai iniciar o famoso ataque da minoria aqui. Porque ataque da minoria, as brancas vão atacar com esses dois peões contra os 3 peões das pretas. Aqui o Keller jogou com o bispo D6, que ameaça um golpe tático, que é o lance bispo por H2. Mas aqui veio o rei H1, porque se bispo H2 agora, o branco joga bispo F6. Então só para ilustrar o tático, né? Se o branco joga B4, leva bispo H2. Se rei H2, cavalo G4, né? E aí o bispo de G5 caiu. Só que se o Botvinnik jogou com o rei H1. E agora se jogar bispo H2, leva bispo por F6. Intermediário, dama F6 e rei H2. E aí o branco ganhou uma peça. Então seguiu o cavalo G6. E aí F3. Já controlando a casa de E4 aqui, preparando uma expansão. Bispo E7. Né? Então o Keres meio que fala que ele errou e volta o bispo para E7. E aqui o Botvinnik muda o plano, né? Em vez de ele jogar com B4, ele vai jogar a torre de BE1 aqui, para preparar o lance E4. Seguiu o cavalo D7, bispo por E7, torre por E7 e agora cavalo G3. Mais um reforço para o lance E4 aqui. Cavalo F6, dama F2. Já passando a dama para aqui, para lá do rei. Bispo E6 e agora cavalo F5 para pegar o par de bispos, né? Porque normalmente as pretas não vão querer deixar o cavalo de F5 aqui, que ele é uma peça um pouco chata ali. Já mira no peão de G7, está perto do rei. O Keres jogou bispo por F5, veio o bispo por F5, dama B6 e agora chegou o E4. Né? Então, por exemplo, se jogar a torre de E8, já vem E5 aqui. Cavalo D7, F4. E aqui a maioria dos peões centrais das brancas já está andando aqui, né? E o branco vai tentar um ataque na ala do rei. Então aqui tentou com o peão por, F por E4, torre D8, e aí veio E5 aqui, que é um lance importante. Ganha mais espaço, e depois de cavalo D5 vem cavalo E4, né? E aí o cavalo está entrando ali em D6. Seguiu o cavalo F8, cavalo D6, dama C7, bispo E4, aumentando a pressão aqui no peão de F, cavalo E6, dama H4, né? Mirando ali no peão de H, G6, bispo por, peão por, torre C1, atacando a dama, dama D7, e agora o Botvinnik achou uma ideia bem legal, que é o lance torre C3, né? Então por isso ele jogou torre C1. A ideia é passar a torre pela terceira fileira e tentar atacar. E depois de torre F8 veio o cavalo F5, aproveitando a fraqueza nas casas pretas do roque das pretas, né? Porque se jogar G por F, vem torre G3, cavalo G7, dama F6. E não tem como evitar a dama por G7 mate. Seguiu torre de F8. E aqui tem vários jeitos de ganhar. Né? O Botvinnik jogou com o cavalo H6, rei F8, dama F6, ameaçando o mate em H8, cavalo G7, torre de CF3, ameaçando dama por F7. Ameaçando, né? Porque jogar 6 leva a dama por. E aí jogou torre C8 para dar um ar pro rei, só que aí caiu em F7 igual. E bom, a partida acaba um pouco rápido até. Depois de G4 aqui, as pretas abandonaram, né? Mas essa partida ilustra muito bem o plano do F3 e E4 aqui. Bom, e aqui é uma partida do Evans. Eu não lembro o nome do jogador de pretas, mas vamos lá. Só que aqui o Evans jogou com o cavalo F3. Né? Então, normalmente quando o branco joga com o cavalo F3, ele vai jogar com torre B1 e B4, que é o ataque da minoria. Veio torre de AB1, cavalo E4, seguindo aquela ideia que onde as pretas têm menos espaço, estão buscando trocas de peças. Então, bispo por E7. Aqui é importante você tomar em E7 na maioria das vezes primeiro, porque, por exemplo, se jogar um lance como cavalo por E4, as pretas ganham uma peça aqui, porque depois de D por E4, tá caindo aqui e tá caindo aqui também. Esse bispo E7, dama E7, né, defender o peão de E4. Então, bispo por E7, dama por E7, e aí B4. Né? Então, a ideia é jogar B5 e assim
criar uma fraqueza ali no peão de C6, que é muito típico nessas estruturas. Seguiu A6 para evitar o B5, só que aí A4 para jogar B5. Cavalo por, dama por, bispo G4, cavalo D2 para evitar os peões dobrados, dama G5. E ao mesmo tempo que as brancas estão tentando criar ataque na ala da dama, as pretas têm que tentar fazer alguma coisa na ala do rei também. Ou tentar paralisar a ala da dama ali. Então aqui as pretas ameaçaram o bispo H3. Veio a torre de F1, porque agora se bispo H3, o preto pode jogar bispo F1 aqui. G3 é uma ideia também, mas enfraquece um pouco, né? Então acho que o bispo F1 é até mais sólido. Então veio a torre E6 para passar a torre pela terceira. B5, A toma B5, A toma B5, bispo H3, G3, torre de E8, peão por, peão por. E essa é a fraqueza que a gente estava falando, né? Então as brancas trocam todos os peões ali na ala da dama. E agora as pretas sobram com uma fraqueza no peão de C6. Então veio o bispo F1, bispo por, cavalo G6, torre B6, aumentando a pressão aqui do peão. Cavalo E7 para defender o peão. Dama B4, H5. A ideia é tentar criar alguns temas de ataque aqui. Seguiu torre B8, tomou, rei H7. E aí dama F4. E quando troca as damas, né, depois de dama por G por, as pretas têm uma posição um pouco pior, por causa do peão de C6. Mas, se as brancas não conseguem criar uma segunda fraqueza, as pretas conseguem defender aqui o final, tá? Porque, se você parar pra pensar, o único ponto fraco das pretas é o peão de C6, né? Então, eu vou colocar todas as minhas peças para defender o ponto fraco. Se as brancas não conseguem criar um segundo ponto de ataque, não tem o que fazer, né? Siga o G6, cavalo D2, torre D6, rei F1. E aí foi melhorando um pouco a posição. Colocou o cavalo na casa de C5, torre B2, ativar a torre, torre A7, rei F6, torre A6, torre B1. Então seguiu aqui, tentando melhorar de pouquinho em pouquinho a posição. Cavalo D7, cavalo F8, levou o cavalo até G5, e aí jogou rei D6 e veio torre B7, né? E aqui o branco conseguiu criar a segunda fraqueza, porque agora o peão de F é forçado a se mexer. Então F6, e aí cavalo H7, atacou o peão de novo. Então rei E6, e agora as brancas, que aqui já tem um tema tático que ganha material, né? Mas o peão de C6 e o peão de F6 são agora as duas preocupações das pretas, porque são peões que não podem ser defendidos por peões. E são fáceis de atacar. Só que aqui seguiu o cavalo F8, rei F7 e aqui cavalo G6. E depois de cavalo G6 o branco tem uma posição tecnicamente ganha já. Porque a ideia aqui tá cravado e depois de rei por, torre por. E aí as pretas têm o peão de C6 fraco, F6 e H5 também que são debilidades. Seguiu mais um pouco. Foi melhorando de pouquinho em pouquinho a posição. Aí trocou esses dois peões para criar um peão de H passado. Torre G8, a ideia é cortar o rei, né, do peão de H. Então, seguiu mais um pouco, a torre tem que voltar. Torre G3, torre H3, rei F3 e aí torre H6. As pretas não podem tomar o peão porque depois de torre por, rei F4, rei G6, rei G4, F5, rei F4. E depois de rei F6, as brancas têm o lance F3 aqui. E aí as pretas têm que forçar a passar, tem que deixar o rei das brancas passar agora, né? Então, por exemplo, depois de rei G6 e rei G5. E aí o peão de F vai cair. E se rei G6, rei E5. Então ele tem que esperar. Torre H6, torre H1, rei F5, rei G3, rei G5, torre H4, rei F5, torre F4, cheque, rei G5, torre G4, rei F5 e agora rei H4, defendendo o peão de H. Seguiu torre H8, torre G7, torre A8, H6, torre A1, torre G3. Estou fazendo uma espécie de ponte de Lucena aqui. Torre H1, torre H3, torre G1 para tentar manter as torres, porque se jogar H7 leva um perpétuo meio estranho aqui, né, que é a torre G4, e não tem como escapar dos cheques. Então jogou torre F3 primeiro, rei G6, e agora depois de torre G3, trocando as torres, a gente chega naquele final que a gente viu, né? Torre por, rei por,
rei H6, rei G4, rei G6, rei F4, rei G7, rei F5 e depois de rei F7, F3, as pretas abandonaram porque vai ter que ceder passagem para o rei, né? Rei E7, rei G6, rei G7, leva rei E6. Mas, de novo, ilustra muito bem os planos que as brancas têm no ataque da minoria, né? Que é jogar B4, B5 e atacar ali no final. E por fim, eu vou mostrar uma partida do Alekhine com o Rubinstein em 1930. Mas só para mostrar uma pequena armadilha que pode acontecer em algumas posições de ortodoxa. Aqui, veio A6, tomou, bispo D3, C6, roque. E aqui cavalo E4, né? Tentando trocar material. Bispo F4 e aqui o preto jogou F5, né? E aqui tem uma pequena armadilha, né? Que o Rubinstein acabou caindo, que é o seguinte: a dama de D8 está sem casas aqui, né? Você vai falar, nossa, eu tô louca, né? Não tem como prender a dama ali. Mas tem. Com lance cavalo por D5. Aproveitando que as pretas não devem jogar CD5 por causa do bispo C7. Aproveitando, né? O tema tático que acabei de comentar, né? Que a dama tá presa ali em C7. Tanto que eu acho que até um tempo depois o Rubinstein acabou aplicando esse golpe, né, no jogador de pretos. Ou posso estar muito louco aqui e imaginando coisas. Mas aqui era só para ilustrar esse golpe aqui, que pode acontecer em várias posições, tá? Então, de novo, Gambito da Dama Recusada é uma abertura muito rica para ser resumido em um vídeo de 20 minutos, como as outras aberturas também estão sendo, né? Mas, de novo, é um vídeo de introdução, né? Mostrar ideias típicas, variantes populares e principalmente algumas partidas, né? Para vocês terem algum tipo de referência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.